Olá, ótima noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu quero ensinar para você, te dar algumas orientações de como fazer um propósito diante de Deus, tá? Então, primeiro passo, primeiro você tem que saber o que você quer buscar da parte de Deus, tá? Lembrando que propósito não se pede nada material, tá? Um propósito diante de Deus é mais uma comunhão com o Senhor, né? Então a gente deve buscar o propósito diante de Deus para nos aproximarmos mais do Senhor, né? Para obtermos mais, né, bênçãos espirituais da parte de Deus, para conhecermos mais o Senhor, tá? Então, propósito diante de Deus, a gente não pode expor coisas materiais, coisas simples, né? Coisas para os nossos próprios deleites, nada disso, tá? Então, assim, propósito é coisa séria e a gente tem que colocar um propósito diante do Senhor, não é? Dentro das coisas espirituais, tá bom? Então, primeiro passo, você coloca o teu propósito diante de Deus, né? Você busca fazer o jejum, né? O que eu oriento, né? Você que não tem, assim, costume de estar fazendo jejum, ou seja, um jejum total, que tem pessoas que fazem jejum. Eu, por exemplo, eu consigo fazer um jejum de 24 horas, né? Então eu não bebo água, eu não como e eu passo ali o dia inteiro sem me alimentar com propósito diante do Senhor. Mas tem pessoas que não aguentam fazer um jejum total. Então o que eu indico, o que eu oriento, né? Fazer um jejum parcial, né? Você pode se abster de alguns alimentos que você mais gosta. Isso também é um propósito, isso também é uma espécie de jejum. E você pode sim se abster, né, de doces, de bolos, de sorvetes, de carnes, tá? Você pode cortar alguns alimentos né, da tua alimentação. Você pode cortar algum dos alimentos. Isso pode ser um jejum parcial, tá? Tipo o propósito do jejum de Daniel, né? Daniel, ele só se alimentou de legumes, ele e os amigos dele, então foi uma espécie de jejum. Eles não comeram carne, eles não comeram nenhum tipo de manjar, né? Nem bolo, nem doces. Então, assim, você pode fazer essa espécie de jejum. Agora, apresente diante do Senhor, tá? Todo propósito a gente tem que expor diante do Senhor. E lembrando que todo jejum, todo propósito que a gente coloca diante de Deus, a gente tem que tirar 1 hora, pelo menos, do nosso tempo para leitura da palavra, oração, louvor, entendeu? Então, a gente tem que tirar esse tempinho na presença de Deus, tá? Então, você fazendo dessa forma, você vai estar cada dia mais se aproximando do Senhor, né? Vai buscando mais e mais comunhão com o nosso Deus. E Ele se agrada, não é? Porque a gente não precisa pedir nada material ao Senhor, não. Sabe por quê? Porque através da nossa obediência, através da nossa busca do reino dos céus e da sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas. É bíblico, tá? A própria palavra de Deus, ela vai nos dizer que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, nós não precisamos buscar as coisas materiais, tá? Vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar cada dia a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos buscar os dons espirituais, não é? Precisamos buscar a renovação de Deus para as nossas vidas, tá? É isso que nós precisamos, né? Ou um propósito
pela libertação de alguém. Nós queremos muito que Deus liberte alguém. Nós podemos sim entrar num propósito de jejum, de oração, não é? Para Deus libertar. Por quê? Porque é algo espiritual. E tenha certeza que você vai alcançar a vitória da parte do Senhor, né? Se você fizer tudo certinho, né? Oração, leitura da palavra, adoração, você vai alcançar o milagre de Deus para a tua vida, né? Aquilo que você está buscando da parte de Deus, né? Aquela libertação daquele parente, ou do teu esposo, ou daquele filho que está ali perdido nas drogas, né? Você vai alcançar. Então, busque, faça isso que eu estou dizendo para você, tá? E lembre-se, você pode orar a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela tem poder. Isso mesmo, a palavra de Deus, ela tem poder. Busque orar a palavra do Senhor, tá? Nos seus propósitos, você pode fazer um propósito, digamos, numa sexta-feira. Você pode orar a palavra, o Salmo 91, tá? A oração do Salmo 91 é uma oração poderosíssima. Eu já alcancei muitas vitórias através, né, do propósito do Salmo 91, tá? Então, todas as sextas-feiras, você ora 7 vezes o Salmo 91, tá? Você pode também fazer o propósito do louvor, porque o louvor liberta. Você pode também fazer um propósito durante 7 dias, louvando 7 louvores durante 7 dias. Você vai ver que Deus, ele vai agir, ele vai entrar na tua causa. O que nós precisamos fazer é nos colocar diante do Senhor com propósito, tá? E tenha certeza que Deus, ele dá resposta, porque ele tem resposta para as nossas vidas. Nós não ficamos sem resposta de Deus, porque Deus, ele é o Deus da misericórdia, ele é o Deus de poder, e nós temos que crer, né? Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que todos aqueles que aproximam de Deus, né? Tem que ter fé, crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que ter fé. Sem a fé, sem a confiança no Senhor, não há condições de Deus agir, de Deus trabalhar na minha ou na tua vida. Então, nós temos que apresentar diante do Senhor, crendo. Tem pessoas que só dá credibilidade na oração dos outros. Tem pessoas que não acreditam no poder da sua própria oração, não é? Então, você precisa crer. Você precisa ter essa comunhão com o Senhor. Então, coloque um propósito diante do Senhor. Tenha essa comunhão com Ele. Se jogue diante da presença dEle. Se humilhe diante da presença dEle, porque você é um vaso. Você também é um canal de bênção nas mãos do Senhor, tá? Então, para de estar achando que só a oração do irmãozinho, da irmãzinha, é que tem poder, que tem efeito, tá? Passa a crer na tua oração. Se coloque, se posicione diante de Deus da forma correta. E você vai ver que Deus vai te dar vitória, tá? Faça esses propósitos, né? Isso são orientações que eu estou te dando para você ter vitória da parte de Deus. Porque a tua oração tem poder, tá? A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar cobras e escorpiões e toda a força do inimigo. Você tem autoridade na palma das suas mãos. Basta você crer, tá? Dobre teu joelho. Faça teus propósitos com fé e você vai ver que Deus vai te responder. Você pode estar dizendo assim, mas eu tenho orado tanto e eu não vejo nada acontecer. Será que você realmente está orando com fé? Será que você está crendo, né, que Deus está ouvindo as tuas orações? Ou será que está havendo dúvida no teu coração? Você precisa crer. Você precisa acreditar no poder da tua oração. Faça um propósito diante de Deus
tá? Eu te garanto que você não vai ficar sem resposta da parte de Deus. A partir de hoje, faça diferente. Ao invés de você estar confiando na oração do teu pastor, da tua pastora, ao invés de tu estar confiando na oração do irmãozinho, da irmãzinha, passe a acreditar na tua oração. Coloque teus propósitos diante de Deus, que tu vai ver que Deus ele vai agir, ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai te dar resposta, porque ele é Deus de resposta. Então, da mesma forma que Deus, diversas vezes, ele já me deu vitória através da minha oração, porque eu acredito muito e confio muito nas minhas orações, não é? Eu não gosto de pegar carona na oração dos outros, não é? Diz a palavra do Senhor que nós devemos orar uns com os outros, ou seja, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, e eles oram por mim, comigo, tá? Então, a oração é algo que você tem que fazer, algo seu individual com Deus. Você não pode viver de carona, né? Você não pode viver de carona na oração dos outros. A gente tem que confiar no poder da nossa oração diante de Deus. Amém? Faça isso que você vai ver, você vai ter resposta de Deus, tá? Faça esses propósitos que eu coloquei aí, né? Faça a adoração, louvores, porque o louvor liberta. Faça durante 7 dias, né? Louve 7 louvores. Ore a palavra, porque a palavra tem poder, né? Se você está precisando de libertação, vai lá nos salmos de libertação. Vai lá nas palavras onde o Senhor mostra, onde o Senhor fala, né, sobre libertação. Leia aquela passagem de Paulo e Silas ali na prisão. Quando eles estavam ali adorando ao Senhor, as cadeias, né, os cadeados, as correntes caíram no chão. E Paulo e Silas foram libertos daquela prisão. Então, assim, é o poder da palavra. Ore a palavra do Senhor, que você vai ver que Deus vai agir na tua vida. Amém? Creia nisso. Ore o Salmo 91, né? E tem diversos salmos. Tem o Salmo 39, tem o Salmo 40. Muitos salmos abençoados. A palavra de Deus toda, de Gênesis e Apocalipse. Né? A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então, ela vai até a divisão da alma, dividindo juntas e medulas e discernindo os pensamentos, né? Então, creia que a palavra do Senhor, ela tem poder. Ore a palavra. Ore na sua casa a palavra. Você vai ver que Deus, ele vai agir. Aquela causa impossível, aquela causa que você acha que não tem mais solução. Comece a orar com fé. Agora, feche as brechas da sua vida, porque também não adianta você entrar no propósito de oração, tá? E você dentro de casa, você contender com seu marido, você contender com seus filhos, você contender com os vizinhos, aí não vai ter solução, né? Então, coloque um propósito sério diante de Deus. Vida no altar do Senhor, tá? Vida no altar. E Deus vai te conceder vitória de Deus. Porque ninguém fica sem resposta. Crente que ora, crente que busca, recebe vitória. Tá? Não existe nada impossível não para Deus não. Deus, ele não mudou não. O mesmo Deus que é na minha vida, ele é na tua vida. Agora, tudo, né, tem uma forma, né, de se apresentar diante de Deus. Então, como é que você está se apresentando diante de Deus? Isso é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, analise a forma como você está se colocando diante do Senhor. Coloque teus propósitos, tá? Não faça propósito que você não possa cumprir, tá? Tem isso também. Porque não adianta sacrifício de tolo. Tá? Coloca um propósito diante do Senhor, mas um propósito sério,
que você vá do início ao fim. Porque propósito, a gente não pode começar um propósito de qualquer jeito, tá? A gente tem que começar um propósito e a gente tem que ir até o fim. As lutas vão se levantar, porque você sabe que o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Então, fique atento. Quando colocar um propósito diante do Senhor, muita vigilância. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai, porque a gente tem que vigiar primeiro. Porque o inimigo das nossas almas, ele faz de tudo para nos tentar. Faz de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Então, muito cuidado. Muito cuidado com os propósitos diante de Deus, tá? Porque propósito é coisa séria, tá bom? Então, vigia, faz os teus propósitos que você vai ver que Deus vai agir, Deus vai atuar na tua causa, tá? Porque para Deus não tem nada impossível, não. Basta você buscar. Busque com fé. E não deixe, não permita que ninguém te desanime. Não permita que ninguém tire, roube a tua fé, tá? Permaneça firme, porque Deus vai te dar vitória. Deus já me deu tantas vitórias impossíveis, meu Deus. Tantas causas impossíveis e eu alcancei vitória. Vocês acreditam que Deus me deu uma vitória? Tinha um certo dia eu estava desempregada, tá? Isso foi muito tempo mesmo atrás. Então eu estava desempregada, eu precisava muito trabalhar. E eu entrei com um propósito diante de Deus, tá? O propósito do Salmo 91. Eu orei 7 sexta-feiras, eu orava 7 vezes o Salmo 91. Então, toda sexta-feira, eu fazia aquele propósito diante do Senhor e eu orava 7 vezes o Salmo 91. E o Senhor abriu uma porta de emprego para mim, abençoada. Glória a Deus. Né? Ele me deu vitória. Então, assim, não existe nada impossível para Deus. Se você crê, se você confia no poder da oração, se você confia que você está ali diante do Senhor, Ele vai te dar a resposta. Amém? E tantos outros propósitos que eu fiz diante de Deus, né? Fiz um propósito de jejum. Todos os dias eu jejuava até meia-noite. Só entregava meu jejum meia-noite. Era desse jeito. Eu comia uma refeição no dia. Então, esse propósito que eu fiz diante de Deus foi um propósito, assim, de uma causa muito difícil, muito impossível, né? Eu estava com meu irmão, desenganado pela medicina, né? E Deus me deu vitória. Eu jejuava todos os dias, né? E eu tirava sempre aquele tempinho que a gente tem que tirar diante de Deus. A gente não pode abrir um propósito só por abrir. Então, a gente tem que ter momento da palavra, momento do louvor, momento da oração, né? E eu sempre fazia meus propósitos. Sempre estava ali no propósito da oração. Sempre orando. Aí dizia, mas eu trabalho. Eu também trabalhava. Na época eu trabalhava. Mas eu fazia meus propósitos. Eu era ali trabalhando e com o pensamento ligado no céu. Era trabalhando e com o pensamento ligado no céu. Era assim. Mas passava o dia todinho sem comer, sem beber água e sem comer nada. Isso foi durante muito tempo mesmo, muitos meses nesse propósito. E Deus me concedeu vitória. Meu irmão foi curado para a glória de Deus, né? Meu irmão recebeu a cura da parte do Senhor, né? Ele estava desenganado pela medicina, né? Ele estava ali cheio de tumores, né? Tumores na traqueia, tumores nos pulmões, tumores no fígado. E Deus assim concedeu um grande milagre na vida do meu irmão, né? Hoje está aí, graças a Deus, na presença do Senhor, né? Curado para a glória de Deus. Tem 2 filhas lindas, que os médicos diziam que ele não ia poder gerar filhos. E graças a Deus, Deus deu 2 meninas, coisa mais linda, as minhas sobrinhas. Então, assim, Deus é lindo demais, Deus é tremendo. Basta que a gente coloque um propósito sério diante dele, né? E olhe que eu tive muita gente para me desanimar, viu? Muita gente dizia, mulher, ora agradecendo pela sepultura. Mas eu continuei firme e crente. Sabe por quê? Porque eu orava a palavra do Senhor, né? Eu mostrava para Deus, Senhor, tu
ressuscitasse a Lázaro, meu Pai. Está na tua palavra. Tua palavra diz que tu és o médico dos médicos por excelência, Senhor. Porque tu curou, tu ressuscitou. É assim, sabe, que a gente tem que fazer diante de Deus. E eu começava a dizer para Deus, Senhor, é a tua palavra, não sou eu. É a tua palavra que me mostra, é a tua palavra que me diz que o Senhor cura, o Senhor curou vários enfermos. Tu és o mesmo de ontem, será o mesmo Deus eternamente, está na tua palavra. E é dessa forma que nós temos que orar. Orar com fé. Ore a palavra de Deus. Mude totalmente a sua maneira de se apresentar diante de Deus. Para de ficar confiando na oração dos outros. É bom a gente pedir oração? É, porque a palavra de Deus diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas acredite no poder da tua oração. Amém? Glória a Deus. Então, esse é as nossas orientações de hoje, tá? Em relação ao jejum, em relação ao propósito diante de Deus. Tá bom? Então, faça, né, de uma forma séria, que você vai ver que você vai ter um bom resultado, tá? Você vai ter a vitória na palma das tuas mãos, tá bom? Agora confie, tenha fé, tá bom? E vigie, tá bom? Porque quando a gente começa com o propósito diante de Deus, as lutas começam a se levantar. O inimigo das nossas almas começa a se levantar para nos desanimar, não é? Muitas das vezes a gente tá no propósito e aquela luta parece que ela aumenta, sabe? Aquela luta, ela começa a ficar de uma forma que você diz, meu Deus, não tem jeito. Mas não olhe para as circunstâncias. Não olhe para a situação, tá? Não faça como Pedro, porque se você olhar para a tempestade, você vai afundar. Então, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, tá bom? E o Senhor vai te conceder a vitória. Beijo no teu coração, tá? Nos ajude, compartilhe, tá bom? Compartilhe aí com outras pessoas, para que outras pessoas também possam, né, assim, buscar também essas orientações, pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer, né, diante de situações difíceis. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá certo? Beijo grande no coração, Deus te abençoe.